Bem-vindo à nossa jornada pelo mundo brutal e complexo da Guerra Medieval. Ao longo das próximas 100 cenas, vamos descobrir como os exércitos medievais foram realmente construídos, do caos após a queda do Império Romano até o surgimento de soldados profissionais e campanhas devastadoras. Isto não se trata apenas de espadas e escudos. É sobre pessoas, lealdade, poder, religião, medo e sobrevivência. Vamos explorar a vida de camponeses forçados a pegarem armas, cavaleiros treinados desde a infância, comandantes que moldaram nações e as mãos invisíveis por trás de cada exército. Dinheiro, comida e crença. Se você já se perguntou como eram travadas as guerras antes das armas de fogo e tanques, esta série é para você. Então inscreva-se, pegue um cálice de algo forte e junte-se a nós enquanto voltamos ao século XI. Onde senhores feudais governavam, fronteiras eram traçadas com sangue e exércitos não nasciam. Eram construídos. Que a campanha comece. Após o colapso do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a Europa não caiu em silêncio. Mergulhou no caos. Sem um governo central, o poder se fragmentou nas mãos de senhores da guerra regionais, cada um esculpindo seu próprio território com a espada. As antigas províncias romanas tornaram-se campos de batalha, onde cidades antes cooperativas se transformaram em enclaves fortificados. As estradas deterioraram-se, o comércio colapsou e a proteção tornou-se uma mercadoria disponível apenas por meio de lealdade e força. Esses senhores locais, desesperados para manter o poder, começaram a reunir seguidores armados. Homens dispostos a lutar em troca de terras, comida ou status. Ainda não eram exércitos profissionais, mas os primórdios brutos das milícias feudais. A ausência de lei e ordem criou uma lógica brutal. Se você não pudesse defender o que possuía, perderia. Esse foi o terreno fértil para o exército medieval. O Estado já não te protegia, sua espada sim. Bem-vindo à era feudal, onde a violência e o poder ditavam a ascensão de exércitos que logo moldariam a Europa por séculos. Na Europa medieval, a guerra não era apenas inevitável, era essencial. Sem uma autoridade central para mediar disputas, a violência tornou-se a linguagem da negociação. Os senhores lutavam não por ódio, mas por necessidade. Terra significava poder, e quem controlava mais território tinha mais riqueza, trabalho e influência política. Castelos não eram apenas lares, eram fortalezas militares defendendo reivindicações. Até mesmo insultos menores podiam escalar para conflitos armados, e disputas de sucessão frequentemente colocavam irmãos uns contra os outros. Saques eram comuns, não apenas para conquistar terras, mas para roubar colheitas, gado ou até aldeões para resgate. A escassez de recursos após o colapso romano intensificou a competição. E quando a igreja entrou em cena, declarando guerras santas e oferecendo justificativa divina, o derramamento de sangue atingiu novos patamares. A guerra já não era uma tragédia. Era uma carreira, um ritual, um caminho para a glória. Neste mundo, a paz era apenas a pausa entre campanhas. O campo de batalha tornou-se a arena onde o poder era provado e a sobrevivência conquistada. A sociedade feudal era uma escada rígida, e cada degrau carregava uma espada. No topo estava o rei, governante por direito divino, mas seu poder era tão forte quanto os nobres, sob seu comando. Esses senhores e barões controlavam vastas terras e juravam lealdade ao rei em troca de autonomia e proteção. Em troca, forneciam ajuda militar, tropas, cavalos e armas quando solicitados. Abaixo deles estavam os cavaleiros, guerreiros juramentados ao seu senhor, treinados desde a infância no combate e na cavalaria. Depois vinham os vassalos e nobres menores, que administravam pequenas propriedades, cada um responsável por um punhado de combatentes. Na base estavam os camponeses e servos. Embora raramente lutassem, eles forneciam os alimentos, o trabalho e os impostos que mantinham a máquina de guerra funcionando. Em tempos de guerra, podiam ser convocados como milícia. Cada nível dessa pirâmide desempenhava um papel na prontidão militar. A lealdade era imposta por juramentos,
mantida pelo medo e atrelada à terra. Não era apenas um sistema econômico, era o esqueleto do exército medieval. No mundo medieval, a espada e a cruz muitas vezes marchavam lado a lado. A igreja não era apenas uma autoridade espiritual, era uma potência política e militar. Do padre da aldeia ao poderoso papa em Roma, o clero exercia enorme influência. Quando o papa declarava uma guerra santa, reinos inteiros atendiam ao chamado. As cruzadas foram o exemplo mais claro. O fervor religioso foi transformado em arma para mobilizar milhares por toda a Europa, muitos dos quais nunca haviam saído de suas aldeias. Bênçãos papais podiam transformar assassinato em martírio. Bispos vestiam armaduras, mosteiros financiavam campanhas e relíquias eram levadas para a batalha, como símbolos do favor divino. Para os senhores, alinhar-se à igreja legitimava suas conquistas. Para os camponeses, lutar em nome de Deus prometia a salvação. A igreja não apenas observava as guerras dos reis, ela as moldava. Pintava o derramamento de sangue como caminho para o céu, e ao fazer isso, tornava a guerra sagrada. Na mentalidade medieval, não havia causa maior do que matar por uma causa superior. Ser um guerreiro no mundo medieval não era apenas um papel, era uma vocação sagrada. Um verdadeiro cavaleiro não lutava apenas por ouro ou glória, mas por honra, lealdade, fé e sacrifício. Desde cedo, os filhos da nobreza eram ensinados nos ideais da cavalaria: defender os fracos, servir seu senhor, proteger a igreja e nunca fugir da batalha. Esses códigos nem sempre eram seguidos, mas moldavam a forma como os cavaleiros se viam e como eram julgados pelos outros. Os melhores guerreiros não eram apenas habilidosos com espada ou lança. Deles se esperava virtude, obediência e coragem. Morrer em batalha não era fracasso, era realização. A identidade do guerreiro era profundamente espiritual. Ele via sua espada como a justiça de Deus, sua armadura como um escudo da retidão. Defendendo um castelo ou avançando em uma guerra santa, o lutador medieval era mais do que força. Ele era um símbolo de ordem em um mundo caótico. Esse ideal, embora frequentemente romantizado, era poderoso o suficiente para levar homens a sacrificarem suas vidas sem hesitar. No mundo medieval, nem todos escolhiam lutar, mas quase todos podiam ser forçados a isso. Os exércitos eram compostos por uma mistura de voluntários, recrutas e camponeses relutantes. Quando um senhor ia para a guerra, ele convocava seus vassalos, que por sua vez chamavam seus arrendatários e servos. Alguns se juntavam de boa vontade, movidos por lealdade, fé ou sonhos de honra. Outros eram obrigados pelo dever, ameaças ou pura pobreza. Para muitos, recusar não era uma opção. Dizer não significava perder terras, proteção ou até a vida. O recrutamento era muitas vezes caótico. Anúncios públicos em praças, levas forçadas em vilarejos e até buscas noturnas. Um agricultor podia estar arando sua terra de manhã e marchando com uma lança à noite. Poucos recebiam treinamento. A maioria recebia uma arma, uma oração e ordens para ficar em fila. O exército tornava-se um reflexo do mosaico social. Filhos de nobres, camponeses revoltados, peregrinos devotos, todos reunidos sob uma única bandeira. Era uma guerra por necessidade, e para muitos, a única saída era seguir em frente, para a batalha. Nem toda espada na Europa medieval era movida por lealdade ou juramento. Algumas eram contratadas. Mercenários, soldados da fortuna, lutavam não por reis ou causas, mas por ouro. Eles vinham de todo o continente. Piqueiros suíços, besteiros italianos, alabardeiros alemães. Companhias mercenárias ofereciam tropas profissionais e experientes ao maior pagador. Por um preço, sitiavam castelos, queimavam vilas ou defendiam cidades. Alguns ganhavam fama, temidos e respeitados ao mesmo tempo. Outros se tornavam foras da lei, saqueando as terras que deveriam proteger. Em tempos de paz, tornavam-se uma ameaça. Homens armados sem guerra para lutar, nem terra para voltar. Os governantes dependiam deles, mas também desconfiavam. Mas quando a guerra se aproximava e as tropas locais não bastavam,
Os mercenários preenchiam a lacuna. Eles traziam disciplina, experiência e brutalidade. Em um mundo governado por caos e ambição, a lealdade de uma espada alugada podia significar a diferença entre o triunfo e a ruína. Por que um homem pegaria em uma espada em um mundo onde a morte era quase certa? Para alguns, era sobrevivência. Camponeses esmagados por impostos e fome viam no exército sua única saída. Uma refeição por dia, um teto sobre a cabeça e algumas moedas no bolso. Melhor do que morrer de fome nos campos de um senhor. Para outros, era liberdade. Às vezes, criminosos recebiam uma escolha: a forca ou o campo de batalha. Havia também os sonhadores, jovens que ansiavam por glória, aventura ou uma saída do anonimato. A promessa de terras, saques ou um nome cantado em canções era suficiente para que deixassem tudo para trás. E não podemos esquecer o desespero. A guerra acolhia os desesperados. Fugindo de dívidas, vingança ou de uma colheita arruinada, o exército aceitava todos. Uma vez em uniforme, as motivações desapareciam. O que restava era a sobrevivência, a camaradagem e a esperança de que mais uma batalha pudesse finalmente mudar seu destino. Ser um cavaleiro na Europa medieval era pertencer a uma casta guerreira de elite, que combinava a habilidade marcial com o nascimento nobre. Você não nascia cavaleiro, mas se fosse filho de um nobre, esperava-se que se tornasse um. O treinamento começava por volta dos 7 anos de idade. Primeiro como pajem, servindo em uma casa nobre, aprendendo etiqueta, equitação e noções básicas de esgrima. Aos 14, tornava-se escudeiro, acompanhando um cavaleiro, cuidando de sua armadura e cavalo, absorvendo o ritmo brutal da vida em campanha. Só após provar seu valor no treinamento, e talvez em batalha, poderia ser armado cavaleiro. Geralmente em uma grande cerimônia religiosa. Mas ser cavaleiro era mais que um título. Era um contrato vitalício, defender seu senhor, servir seu povo e manter o código de cavalaria. Cavaleiros eram os tanques da época, blindados, montados e devastadores. Mas sob a armadura havia um homem moldado por anos de disciplina, dever e, muitas vezes, um profundo conflito interno entre o ideal e a realidade. Tornar-se cavaleiro era uma transformação para toda a vida. Não bastava empunhar uma espada, era preciso dominá-la junto com tudo o que a cercava. O treinamento começava aos 7 anos, quando meninos nobres se tornavam pajens, aprendendo as regras da corte, lendo as escrituras e cuidando dos cavalos. O treinamento físico era brutal, horas correndo com armadura, combates simulados com armas de madeira e montaria até as pernas ficarem dormentes. Como escudeiros na adolescência, serviam cavaleiros reais em batalha, vivenciando o sangue, o medo e o cansaço de perto. Mas isso era mais que educação marcial. A cavalaria exigia caráter. Estudavam poesia, religião e direito. Aprendiam a reverenciar, a falar com elegância e a servir com humildade. Cada queda do cavalo era uma lição de resistência. Cada duelo perdido, um teste de orgulho. E quando chegava a hora, a cavalaria era concedida não com troféus, mas com bênçãos, juramentos e uma lâmina tocando suavemente ambos os ombros. Um cavaleiro era forjado não na batalha, mas em anos de sacrifício, disciplina e devoção. Eles não usavam armadura, não cavalgavam cavalos, mas podiam mudar o rumo de uma batalha com uma única rajada. Arqueiros medievais, especialmente os arqueiros ingleses com longbow, estavam entre as forças mais temidas no campo de batalha. Armados com arcos de teixo de quase 2 metros que levavam anos para dominar, conseguiam perfurar armaduras a mais de 180 metros de distância. Não eram nobres, mas camponeses endurecidos, treinados desde a juventude. Sua força vinha da disciplina e da coordenação. Em batalhas como Crécy e Agincourt, milhares de flechas escureciam o céu, caindo como a morte. Nenhuma cavalaria podia detê-los, nenhum avanço sobrevivia. Os arqueiros lutavam por trás de estacas de madeira, em campos enlameados, usando o terreno e o ritmo como armas.
Quebravam linhas de cavalaria, desorientavam a infantaria e semeavam o caos antes mesmo do choque de espadas. Embora muitas vezes esquecidos nos contos épicos, o arqueiro era o executor silencioso da guerra medieval. Um lembrete de que a precisão à distância podia vencer a força bruta de perto. A espinha dorsal de qualquer exército medieval era a infantaria. Eram homens comuns, camponeses, operários e artesãos, que trocavam suas ferramentas por armas quando o chamado às armas surgia. Enfileirados em formações apertadas, ombro a ombro, sua função não era glamourosa, mas era vital. Treinavam para marchar em uníssono, manter a linha sob pressão e avançar com disciplina brutal. A maioria carregava lanças, machados ou espadas curtas, protegidos apenas por gibões acolchoados ou elmos metálicos rudimentares. Uma unidade de infantaria bem treinada podia absorver uma carga de cavalaria ou conter os inimigos enquanto arqueiros e cavaleiros faziam seu trabalho. A chave não era a força individual, era a coesão. Um homem podia cair, mas uma formação podia resistir. Aprendiam a lutar como um só, confiando mais no companheiro ao lado do que em seus próprios instintos. Por toda a glória atribuída a cavaleiros e nobres, eram as botas enlameadas dos infantes que realmente decidiam o destino dos reinos. A sobrevivência de um soldado na guerra medieval frequentemente dependia da qualidade de seu equipamento. No mínimo, um recruta podia usar um simples gibão acolchoado, basicamente uma jaqueta grossa e acolchoada que oferecia proteção básica. Se tivesse sorte ou posses, poderia comprar um capacete de metal, uma cota de malha ou até mesmo uma couraça. As armas variavam de lanças enferrujadas a espadas bem forjadas, mas tudo tinha um preço. Em muitos casos, os soldados precisavam comprar ou manter seu próprio equipamento, ou herdá-lo de companheiros mortos. Os escudos eram feitos de madeira reforçada com bordas metálicas, muitas vezes pintados com as cores de uma casa nobre. Quanto mais rico o senhor, melhor era a aparência e o desempenho de seus soldados. Essa desigualdade econômica criava exércitos com forças desiguais. Alguns cavaleiros entravam em batalha, brilhando como estátuas de aço, enquanto camponeses marchavam com pouco mais que esperança e um pedaço de pau afiado. Ainda assim, o equipamento não era tudo. Coragem, disciplina e saber quando se abaixar muitas vezes eram mais importantes que uma armadura brilhante. Os exércitos medievais estavam longe de ser multidões caóticas. Funcionavam dentro de uma cadeia de comando clara e rígida. No topo estava o general, geralmente um nobre ou até mesmo o próprio rei, que elaborava os planos de batalha e emitia ordens estratégicas. Abaixo vinham os capitães e tenentes, muitas vezes cavaleiros ou nobres de confiança, responsáveis por liderar unidades menores e manter a disciplina. Na base estavam os soldados de infantaria, arqueiros e equipes de apoio, que seguiam ordens sem questionar. A comunicação durante a batalha era feita por sinais, bandeiras, trombetas e mensageiros a cavalo. Obediência não era opcional. Desobedecer podia significar desonra ou morte. Promoções eram raras e quase sempre reservadas à nobreza, mas em algumas unidades mercenárias ou em casos excepcionais, um camponês podia ascender, provando coragem e lealdade. Essa hierarquia mantinha os exércitos coordenados em campos de batalha caóticos. Embora soldados modernos treinem em formação, combatentes medievais dependiam mais da autoridade e exemplo direto de seus superiores. O poder vinha de cima para baixo, e sobreviver, muitas vezes, significava saber a quem responder, e quando calar e obedecer. No caos de um campo de batalha medieval, onde poeira, sangue e ruído confundem os sentidos, como é que os soldados reconhecem amigos dos inimigos? A resposta está nos uniformes, símbolos heráldicos e bandeiras. Cada casa nobre ou reino tinha as suas próprias cores, sigilos e estandartes, orgulhosamente exibidos em túnicas, escudos e capacetes. Estes sinais visuais permitiam aos comandantes identificar unidades e davam aos soldados um sentido de pertença. Um leão vermelho em Campo Dourado
São os homens do Senhor Alric, uma águia negra sobre verde? São os arqueiros do Duque Wilhelm. Confundir um aliado com um inimigo podia ter consequências fatais. Por isso, os uniformes não eram meras decorações. Eram ferramentas essenciais de sobrevivência. Alguns exércitos pintavam até os rostos ou usavam fitas de cores específicas. Tambores e porta-bandeiras eram vitais, levando as insígnias da casa bem alto, mesmo ao custo da vida. Sem esses símbolos, o campo medieval teria descido para o fogo amigo e o caos total. Os uniformes não serviam apenas para orgulho. Faziam a diferença entre ordem e confusão mortal. O treinamento diário em um exército medieval estava longe de ser casual. Os soldados eram acordados ao amanhecer por trombetas ou tambores e imediatamente lançados em horas de exercícios exaustivos. Golpes de espada, formações com escudo, estocadas com lanças. Tudo repetido até que a memória muscular assumisse o controle. A disciplina era rígida. Atrasos ou negligência podiam render turnos extras de guarda. Ou pior, combatentes treinavam em bonecos e lutavam entre si sob o olhar atento de sargentos endurecidos, que gritavam ordens e não toleravam preguiça. A resistência física era essencial. Correr com a armadura completa, carregar suprimentos ou cavar trincheiras fazia parte da rotina. O treinamento moral também tinha seu lugar. Cânticos, canções de marcha e batalhas simuladas reforçavam a unidade e a resiliência mental. Até as refeições eram estruturadas. Cada hora do dia de um soldado era calculada para forjar uma máquina de guerra eficiente. Por trás da glória de cada cavaleiro havia uma base de suor, hematomas e disciplina moldada dia após dia. Antes de entrar no campo de batalha, todo soldado medieval era vinculado por um juramento, uma promessa sagrada de lealdade, disciplina e obediência. Feito numa cerimônia solene, o juramento era de fidelidade ao senhor ou rei, e quebrá-lo era considerado tanto crime quanto traição à honra. Esses juramentos não eram apenas palavras, eram a espinha dorsal da estrutura militar. As regras eram rígidas, deserção, roubo ou desobediência podiam resultar em punições severas, chicotadas, humilhação pública ou até execução. A disciplina mantinha a ordem no caos da guerra. No acampamento, os soldados respeitavam os toques de recolher, as hierarquias e evitavam brigas por embriaguez. Os códigos militares cobriam tudo, desde a proteção de civis até a divisão dos despojos de guerra. A lealdade era testada não só em batalha, mas também em pequenos atos de dever diários. Um soldado que quebrava o código colocava todos em risco. Num mundo de aço e sobrevivência, a honra era a moeda e o juramento, seu contrato. Dominar o básico da guerra medieval começava muito antes de um soldado chegar ao campo de batalha. Exercícios de marcha treinavam as tropas para se moverem como uma só, passo a passo, escudo com escudo, em ritmo perfeito. As formações de batalha eram vitais. Muralhas de escudos, falanges de lanças e manobras de flanqueamento podiam decidir o destino dos exércitos. A defesa envolvia cavar trincheiras, construir paliçadas ou usar o terreno natural a seu favor. O ataque era igualmente estratégico. Cronometrar investidas, concentrar forças em pontos fracos ou usar arqueiros para romper as linhas inimigas antes do confronto. Comandantes gritavam ordens de terrenos elevados, acenando com bandeiras para sinalizar os movimentos. Cada ação no campo de batalha seguia um plano, por mais caótica que parecesse. Essas táticas não eram apenas teoria, mas o resultado de anos de experiência, refinadas com sangue e provações. No fim, sobreviver à guerra medieval dependia tanto da disciplina e coordenação, quanto da força bruta. Na guerra medieval, poucas cenas causavam tanto medo quanto a carga de cavaleiros montados. Cavalos de guerra, criados para força e resistência, trovejavam pelo campo de batalha, esmagando linhas de infantaria e espalhando formações. A cavalaria era mais do que força bruta. Era uma arma psicológica. O brilho dos cavaleiros em armadura se aproximando, a galope frequentemente quebrava a moral do inimigo antes mesmo dos combates corpo a corpo. Cavaleiros treinavam de forma próxima com seus cavalos,
dominando manobras complexas, de curvas fechadas a investidas súbitas. Unidades de cavalaria leve realizavam reconhecimento, flanqueamento e perseguição de inimigos em retirada. Cavalos eram ativos caros, exigindo armadura, cuidados e cavaleiros experientes. O vínculo entre um cavaleiro e seu cavalo de guerra podia significar a diferença entre vitória e morte. Na estratégia, a cavalaria agia como um golpe decisivo. No momento certo, podia mudar o rumo de toda a batalha. No exército medieval, o trotar dos cascos não era apenas barulho, era poder em movimento. No caos dos campos de batalha medievais, uma comunicação clara podia significar a diferença entre vitória e massacre. Para coordenar milhares de soldados em terrenos barulhentos e extensos, os comandantes confiavam em uma mistura de sons, cores e mensageiros humanos. Ruidosos tambores de guerra marcavam as ordens de marcha, com ritmos que indicavam quando avançar ou parar. Trombetas e cornetas anunciavam mudanças táticas. Avanços pelas laterais, disparos de arqueiros ou retiradas sob pressão. Bandeiras coloridas, erguidas acima da batalha, serviam como sinais visuais visíveis, mesmo em meio à poeira e ao sangue. Cada exército possuía símbolos distintos e códigos de bandeiras para várias formações. Enquanto isso, mensageiros rápidos a cavalo entregavam ordens urgentes entre os comandantes, muitas vezes desviando de flechas para alcançar seus destinos. Esse sistema de múltiplas camadas de tambores, cornetas, bandeiras e mensageiros mantinha os exércitos medievais em movimento com coordenação e propósito, mesmo no caos. Sem ele, um exército poderia rapidamente se transformar em uma turba em pânico. As formações de batalha na guerra medieval não eram aleatórias. Eram estruturas deliberadas projetadas para a sobrevivência e a eficiência. Comandantes organizavam as tropas com base no terreno, na posição do inimigo e nas unidades disponíveis. A formação em coluna era ideal para trilhas estreitas e marchas rápidas. A falange, um bloco apertado de infantaria com escudos e lanças sobrepostos, era quase impenetrável pela frente e preferida na defesa. Mais agressiva era por a formação em cunha, em que as tropas avançavam em forma de V para romper as linhas inimigas com força concentrada. Essas formações não eram estáticas. Líderes habilidosos as adaptavam em plena batalha para reagir aos movimentos do inimigo. Disciplina e coesão eram cruciais. Um único soldado quebrando a formação podia comprometer toda a estrutura. O treinamento ensinava os soldados a marchar, girar e reposicionar com precisão. Essas formações davam forma e força ao exército, transformando uma multidão de homens em uma máquina de guerra mortal. Na guerra medieval, arqueiros não eram apenas apoio de retaguarda, eram a primeira onda de terror. Um comandante habilidoso ordenava uma saraivada, centenas de flechas lançadas simultaneamente para semear a morte nas linhas frontais do inimigo. Essas saraivadas eram mais do que caos. Eram pressão calculada, quebrando formações e moral. Arqueiros eram frequentemente posicionados em camadas. Linhas frontais para fogo rápido, linhas traseiras para tiros de precisão. Infantaria ou terreno natural, como colinas ou árvores, serviam como escudo, protegendo-os da cavalaria ou de tiros inimigos. Arqueiros com arcos longos, especialmente os ingleses, eram letais à distância. Com flechas capazes de perfurar armaduras e anos de treinamento, podiam mudar o rumo da batalha antes mesmo dos espadas se cruzarem. O tempo e a coordenação eram cruciais. Uma saraivada mal cronometrada podia atingir as próprias tropas. Mas quando bem executada, os arqueiros podiam enfraquecer as fileiras inimigas e forçá-los a avançar prematuramente, direto para uma armadilha armada pelo resto do exército. A cavalaria na guerra medieval não se resumia à força bruta. Era a precisão tática a cavalo. Quando bem utilizada, as unidades de cavalaria flanqueavam as linhas inimigas, causando desordem e rompendo formações pelas laterais. Uma carga no momento certo podia dividir um exército ao meio, especialmente se a infantaria já estivesse enfraquecida.
A cavalaria pesada, como cavaleiros com armaduras completas, era devastadora em cargas diretas. Seu impulso, combinado com lanças e cavalos criados para a força, podia romper muros de escudos. A cavalaria leve, por outro lado, se destacava em táticas de ataque e retirada, perseguindo inimigos em fuga ou assediando arqueiros e linhas de suprimento. Um de seus usos mais estratégicos era mirar diretamente nas unidades de comando inimigas. Matar ou capturar comandantes no meio da batalha podia lançar exércitos inteiros em confusão. Mas a cavalaria não era imparável. Terrenos ruins, lama, florestas ou solos irregulares podiam anular sua vantagem. Por isso, os comandantes precisavam escolher o momento, o ângulo e o alvo certos para cada movimento da cavalaria. Batedores e espiões eram os olhos e ouvidos silenciosos de todo o exército medieval. Antes de qualquer batalha, comandantes enviavam batedores, geralmente a cavalo ou levemente armados, para explorar o terreno, localizar acampamentos inimigos e identificar possíveis emboscadas. Esses batedores precisavam memorizar paisagens, contar tendas, seguir pegadas e até mesmo escutar conversas ao redor das fogueiras. Enquanto isso, espiões frequentemente operavam atrás das linhas inimigas, disfarçados de camponeses, mercadores ou desertores. Sua missão: obter planos inimigos, estimar o moral das tropas e relatar fraquezas nas defesas. Muitos espiões eram ex-soldados ou malandros com mente afiada e pés ligeiros. O risco era enorme. Ser pego significava tortura ou morte. Mas as recompensas eram igualmente grandes. Uma única informação podia decidir se um exército lutaria ou fugiria. No campo, os batedores retornavam e desenhavam mapas na terra para seus comandantes, enquanto os espiões passavam mensagens criptografadas ou se encontravam secretamente com agentes. Embora frequentemente esquecidos, esses homens e mulheres moldavam o curso das batalhas muito antes das espadas se cruzarem. Os comandantes medievais sabiam que o terreno podia ser tão letal quanto qualquer arma. Usar o terreno a seu favor era a parte fundamental da guerra. Emboscadas em florestas eram uma tática clássica. Infantaria ou arqueiros se escondiam entre as árvores e atacavam o inimigo dos dois lados. Passagens montanhosas e cristas estreitas eram locais ideais para armadilhas, onde uma força menor podia conter um exército maior. Pântanos, margens lamacentas e até campos úmidos podiam desacelerar a cavalaria pesada, tornando-a alvo fácil para arqueiros ou muralhas de lanças. Em alguns casos, soldados cavavam caminhos falsos ou derrubavam pontes para redirecionar o inimigo para armadilhas. Saber como lutar não era suficiente. Saber onde lutar podia decidir uma batalha antes mesmo que as espadas fossem desembainhadas. Mapas, batedores e experiência ajudavam na escolha do terreno ideal. Os melhores generais não comandavam apenas tropas, comandavam o próprio campo de batalha. Os ataques noturnos estavam entre as táticas mais aterrorizantes e eficazes da guerra medieval. Sob a cobertura da escuridão, pequenos grupos de soldados ou mercenários se infiltravam nos acampamentos inimigos, incendiando tendas, matando guardas e causando caos. Esses ataques surpresa muitas vezes ignoravam as regras tradicionais do campo de batalha, confiando na confusão e no medo para enfraquecer o moral. O objetivo nem sempre era vencer diretamente, mas sim perturbar o sono, os suprimentos e a sanidade. Tochas tremeluziam enquanto sombras corriam entre carroças e homens adormecidos, e gritos de pânico ecoavam pela noite. Alguns comandantes usavam ataques noturnos falsos para esgotar lentamente as tropas inimigas, mantendo-as em constante ansiedade. Emboscadas no estilo guerrilha, desaparecimentos súbitos e até sabotagens atrás das linhas inimigas confundiam as fronteiras da guerra convencional. Neste mundo brutal, criatividade e crueldade muitas vezes andavam juntas. A guerra psicológica era uma arma sutil, mas poderosa na estratégia medieval. Antes mesmo de a batalha começar, os comandantes muitas vezes espalhavam boatos, cartas falsificadas e encenações teatrais para desmoralizar o inimigo.
Desertores falsos podiam ser enviados ao acampamento adversário para divulgar informações falsas, exagerando o tamanho ou a força de seu próprio exército. Às vezes, vilarejos inteiros eram incendiados à vista do inimigo para sinalizar intenções impiedosas. Trompas e gritos de guerra soavam em horários incomuns da noite para perturbar o sono e semear paranoia. Líderes usavam armaduras e máscaras elaboradas para parecerem sobrenaturais ou divinos. Bandeiras com símbolos aterrorizantes tremulavam no alto das torres. Essa manipulação do medo não visava apenas vencer batalhas. Era para quebrar o inimigo antes mesmo que as espadas se cruzassem. Em um mundo onde a crença moldava a realidade, o terror era uma ferramenta tão afiada quanto qualquer lâmina. Diante de cercos prolongados, fortalezas medievais transformavam-se em ecossistemas autossuficientes. A defesa ia além das espessas paredes de pedra. Era preciso planejar a sobrevivência. Fossos eram cavados profundamente e cheios de água para impedir máquinas de cerco. Covas com estacas e armadilhas escondidas cercavam o perímetro. Lá dentro, estocavam-se mantimentos: grãos, carne salgada, barris de água e até gado. Poços eram cavados dentro do castelo para não depender de fontes externas. Ferreiros continuavam forjando armas, enquanto herbologistas tratavam os feridos. Civis eram encarregados de carregar flechas, cozinhar ou apagar incêndios. Torres de arqueiros estrategicamente posicionadas permitiam atacar qualquer brecha. Líderes mantinham a moral com discursos e rituais, cientes de que uma população assustada era mais perigosa do que os atacantes. Cada pedra, cada viga de madeira, cada brasa do fogo fazia parte de um jogo longo, de resistência, disciplina e resistência calculada. Assaltar uma fortaleza medieval era um ato de brutalidade pura e ousadia. Escadas de cerco eram erguidas contra muralhas imponentes, enquanto soldados escalavam sob uma chuva de flechas, óleo fervente e pedras. Massivos trebuchês e catapultas lançavam rochas para despedaçar as fortificações. Arietes investiam contra portões, protegidos por coberturas de madeira ensopadas para resistir ao fogo. Ainda mais aterrorizante era o fogo em si. Projéteis incendiários e piche em chamas eram lançados dentro da fortaleza para criar caos. Engenheiros construíam torres de cerco móveis, fortalezas de madeira rolantes que se aproximavam dos muros, liberando tropas diretamente nas ameias. Fumaça, gritos e caos engolfavam o campo de batalha. Moral, tempo e coordenação eram tudo. Uma única brecha podia decidir o destino de centenas. Nessas horas desesperadas, a força atacante tinha que equilibrar coragem e estratégia, ou correr o risco de ser dizimada antes mesmo de alcançar o muro. Alimentar e abastecer um exército medieval de milhares era um pesadelo logístico. Atrás das linhas de frente, carretas de suprimentos rangeravam sob sacos de grãos, barris de carne salgada e feixes de flechas. A água era armazenada em odres de couro ou retirada diariamente de rios por equipes dedicadas. Ferreiros viajavam com o exército para reparar armas e armaduras em movimento, enquanto os cozinheiros trabalhavam incansavelmente para preparar ensopados simples em fogueiras. Curandeiros e monges levavam ervas e ferramentas para cuidar dos feridos. A coordenação era fundamental. Capitães supervisionavam a distribuição de rações, protegiam as linhas de abastecimento e gerenciavam estoques. Atrasos ou emboscadas poderiam resultar em fome, motins ou colapso total. Grupos de forrageamento vasculhavam vilarejos ou florestas próximas, às vezes transitando entre requisição e saques. Sem suprimentos regulares, mesmo a força mais poderosa vacilaria antes de pisar no campo de batalha. Após um longo dia de marcha ou batalha, um exército medieval não podia simplesmente desabar no chão. Montar acampamento era uma operação disciplinada. Os oficiais procuravam primeiro um local seguro, elevado, com acesso à água e boa visibilidade. Os soldados eram distribuídos em zonas: tendas de comando no centro, soldados ao redor do perímetro, estábulos atrás e latrinas a favor do vento. Postos de vigilância eram imediatamente estabelecidos.
e fogueiras eram mantidas baixas para evitar detecção pelo inimigo. Mesmo durante o descanso, a disciplina permaneceu estrita. Nada de bebedeiras barulhentas ou vagar sem rumo. Soldados mantinham suas armas, remendavam roupas e contavam histórias, permanecendo alertas. Tambores ou cornetas sinalizavam o toque de recolher. A qualquer momento podia ocorrer um ataque noturno, e um acampamento bem organizado podia significar a diferença entre sobrevivência e massacre. Marchas de longa distância eram um teste de resistência e disciplina para qualquer exército medieval. Os soldados avançavam em colunas organizadas, com batedores cavalgando à frente para identificar pontos de emboscada ou terrenos irregulares. A vanguarda limpava os obstáculos, enquanto a retaguarda garantia que ninguém ficasse para trás. Os carros de suprimento iam ao centro, protegidos por todos os lados. Em clima severo, capas encharcavam, botas rachavam e a moral caía. Ainda assim, os comandantes prosseguiam. Faça chuva ou sol. Ao cruzar pontes ou passagens montanhosas, os soldados marchavam em silêncio, examinando os bosques em busca de emboscadores. Os oficiais frequentemente pausavam a marcha para permitir que os feridos alcançassem o grupo ou para reparar equipamentos danificados. Um único erro na formação podia levar ao caos. O sucesso no campo de batalha muitas vezes dependia de quão bem a tropa se movia antes que a primeira flecha fosse disparada. A guerra naval medieval era uma luta feroz e caótica. Os navios de guerra geralmente eram embarcações comerciais reaproveitadas, equipadas com arietes reforçados, plataformas de arqueiros e pequenas balistas. Marinheiros e soldados lutavam lado a lado, usando ganchos para abordar os navios inimigos. As batalhas no mar eram barulhentas, esfumaçadas e brutais, cheias de flechas, piche em chamas e combate corpo a corpo. Os ataques costeiros eram uma tática favorita. Navios surgiam repentinamente ao amanhecer, desembarcando tropas que saqueavam vilas, destruíam linhas de suprimento ou tomavam portos estratégicos. A superioridade naval significava mover tropas mais rapidamente e controlar rotas comerciais. Os comandantes confiavam no vento, na maré e na astúcia, com recuos falsos ou frotas divididas para enganar o inimigo. Embora menos destacada que as batalhas em terra, a guerra naval medieval desempenhou um papel crucial em várias vitórias decisivas. Na guerra medieval, a fé era mais do que uma crença. Era uma arma de moral. Monges, padres e até místicos frequentemente acompanhavam os exércitos para oferecer bênçãos, realizar os últimos ritos e inspirar os guerreiros com histórias de proteção divina. Antes da batalha, os soldados se ajoelhavam enquanto os sacerdotes de túnicas agitavam incenso e recitavam orações, invocando o favor de santos ou deuses. Bandeiras religiosas e relíquias eram levadas para a batalha, acreditando-se que ofereciam proteção sobrenatural. Alguns comandantes alegavam ter visões ou sonhos divinos que guiavam suas decisões, fortalecendo a confiança das tropas. Em alguns exércitos, xamãs ou magos da corte também tinham papel. Realizavam rituais de proteção, interpretavam presságios ou lançavam maldições contra os inimigos. Seja pelo medo da danação ou pela esperança da salvação, a religião estava profundamente entrelaçada com a coragem, a disciplina e a disposição dos soldados de morrer pela sua causa. Manter a ordem dentro de um exército medieval não era tarefa fácil. A disciplina rígida era essencial para evitar o caos. Soldados que abandonavam seus postos desobedeciam ordens diretas, saqueavam civis ou incitavam motins, enfrentavam punições rápidas e brutais. Açoitamentos públicos eram comuns, servindo de exemplo para os demais. Ofensas mais graves, como deserção durante a batalha ou agressão a comandantes, podiam resultar em execução, por enforcamento, decapitação ou amarração a uma estaca. Em alguns exércitos, comandantes executavam 1 em cada 10 soldados de uma unidade que recuasse sem ordens. Essas punições não eram apenas vingança. Eram formas de preservar a coesão e o moral de milhares de homens. A justiça militar, embora severa,
Era vista como um mal necessário para manter a disciplina na brutal realidade da guerra medieval. Recuar na guerra medieval não era simplesmente fugir. Era uma manobra cuidadosamente planejada. Uma retirada bem executada exigia coordenação, disciplina e timing para não se transformar em uma debandada. Comandantes usavam a retirada como estratégia para preservar forças, reagrupar ou atrair o inimigo para armadilhas. Escudos permaneciam erguidos, arqueiros forneciam fogo de cobertura e a retaguarda, muitas vezes composta pelos soldados mais experientes, mantinha a linha contra o avanço inimigo. Algumas retiradas ocorriam à noite, usando a escuridão para escapar silenciosamente. Quando bem executada, uma retirada podia salvar milhares de vidas e permitir que o exército lutasse outro dia. No entanto, uma retirada mal feita significava pânico, caos e grandes baixas. Por isso, generais medievais tratavam essa tática com a mesma seriedade que uma ofensiva em campo de batalha. Por trás de todo cerco bem-sucedido, havia uma equipe de profissionais especializados. Engenheiros de cerco medievais. Esses homens não eram guerreiros da linha de frente, mas seu impacto era enorme. Arquitetos e carpinteiros projetavam e construíam torres de cerco, arietes e enormes trabucos. Escavadores, frequentemente mineiros, cavavam sob os muros dos castelos para fazê-los desabar. Outros misturavam óleos inflamáveis e preparavam caldeirões de piche fervente. Operar uma catapulta exigia cálculos precisos e trabalho em equipe. Vestidos com aventais de couro, rostos cobertos de fuligem e empunhando ferramentas em vez de espadas, essas equipes de cerco trabalhavam sob ameaça constante de arqueiros inimigos e contra-ataques. Seu trabalho exigia paciência, criatividade e nervos de aço. Enquanto os cavaleiros ganhavam glória em batalhas abertas, eram esses especialistas desconhecidos que ajudavam a derrubar castelos poderosos, pedra por pedra. A medicina de campo na Idade Média era brutal, mas vital. Quando soldados caíam, carregadores corriam sob chuva de flechas para levá-los a tendas improvisadas. Lá, os primeiros médicos, geralmente monges, barbeiros ou boticários, trabalhavam com ferramentas e conhecimentos mínimos. Sem anestesia, os soldados mordiam couro enquanto membros eram amputados para evitar infecções. A cauterização com metal aquecido era comum. Cataplasmas de ervas, vinho como antisséptico e orações eram os tratamentos padrão. O curandeiro podia carregar uma sacola ensanguentada cheia de ferramentas rudimentares, serras para ossos, agulhas e panos. Apesar dos horrores, esses cuidadores primitivos salvaram inúmeras vidas. Raramente eram agradecidos, mas estavam sempre presentes, calmos em meio ao caos, oferecendo esperança num mundo de dor. A derrota no campo de batalha não era apenas uma perda, era uma lição. Comandantes medievais que sobreviviam a derrotas esmagadoras frequentemente retornavam com nova determinação e táticas aprimoradas. Após cercos fracassados ou emboscadas desastrosas, os sobreviventes se reuniam para analisar o que deu errado. O inimigo foi subestimado, os batedores falharam, o moral caiu, eles experimentavam formações melhores, logística mais eficiente e técnicas adaptadas do inimigo. Alguns estudavam as armas dos adversários e copiavam seus designs. Um líder inteligente transformava cada derrota em um campo de treinamento, moldando recrutas inexperientes em veteranos endurecidos. Os generais mais temidos não eram apenas brutais, eram aprendizes. Do fracasso surgiam disciplina mais rígida, estratégias mais astutas e exércitos mais letais. Lançar uma campanha em grande escala na Idade Média era um pesadelo logístico. Imagine reunir dezenas de milhares de soldados de diferentes regiões, todos necessitando de comida, água, armas, abrigo e coordenação. Os suprimentos tinham que ser transportados por carroças e animais de carga por estradas lamacentas e terrenos traiçoeiros. Cada exército exigia ferreiros, cozinheiros, médicos e escribas. Atrasos na comida ou no pagamento frequentemente levavam à deserção ou motim.
Os comandantes precisavam calcular as rações diárias, construir depósitos de armazenamento e planejar provisões para meses. Manter a disciplina em uma multidão tão diversa e inquieta era tão crucial quanto vencer batalhas. A guerra não era apenas força, era manter um exército vivo e em movimento. No mundo caótico da guerra medieval, formar uma aliança militar era frequentemente a única maneira de os reinos menores sobreviverem. Essas alianças eram formadas por meio de casamentos estratégicos, tratados e inimigos em comum. Mas a cooperação nunca era simples. Cada reino trazia seus próprios soldados, táticas, idiomas e orgulho. Coordenar ataques conjuntos exigia diplomacia forte e cadeias de comando claras. Disputas sobre liderança, suprimentos e despojos de guerra frequentemente causavam tensões internas. No entanto, quando funcionavam, as alianças podiam derrotar inimigos muito maiores. Coalizões famosas, como as forças cristãs unidas contra os exércitos muçulmanos na Ibéria, mostraram como a unidade podia mudar o rumo da guerra, mesmo que temporariamente. Quando as civilizações colidiam na Idade Média, o campo de batalha tornava-se um cruzamento de táticas, culturas e crenças muito distintas. Cavaleiros europeus com armaduras brilhantes carregavam a cavalo com lanças, representando o código de cavalaria. Enfrentando-os estavam guerreiros muçulmanos com cimitarras curvas e cavalaria veloz, treinada para a guerra no deserto. Os mongóis trouxeram estratégias surpreendentemente modernas: arqueiros montados, retiradas simuladas e comunicação precisa. Tropas bizantinas, por sua vez, empregavam a disciplina romana antiga com fogo grego e formações cerradas. Esses confrontos eram mais do que militares, eram choques culturais. As estratégias evoluíam conforme os inimigos se adaptavam, copiavam e temiam uns aos outros. Os soldados não apenas lutavam, eles aprendiam como romper uma parede de escudos, como resistir a uma carga de cavalaria, como suportar o desconhecido. Cada confronto gravava novas lições nos anais da guerra. Grandes comandantes não eram apenas estrategistas, eram símbolos. Ricardo Coração de Leão, em armadura de aço com detalhes dourados, cavalgava na linha de frente, incentivando seus homens com cargas destemidas. Saladino, digno e sereno, inspirava união e disciplina entre forças muçulmanas diversas, combinando diplomacia com manobras astutas. Joana d'Arc, com armadura prateada e guiada por visões, levantou uma França quebrada, não apenas com táticas, mas despertando fé e propósito. Esses líderes faziam mais do que comandar. Lideravam com a própria presença. Seu carisma, coragem e clareza muitas vezes mudavam o rumo das batalhas. Numa época em que as notícias se espalhavam por palavras e a moral podia ruir em minutos, um líder que permanecia firme em meio a flechas e caos valia mais do que 100 soldados. Seu legado não estava apenas na vitória, mas na esperança que davam aos exaustos e feridos. As cruzadas foram mais do que batalhas. Foram empreendimentos logísticos épicos. Exércitos da Europa Ocidental, convocados de vários reinos, marcharam por milhares de quilômetros até terras estrangeiras como o Levante. Cavaleiros em armaduras pesadas, soldados a pé com botas gastas e monges com cruzes bordadas em suas túnicas formavam longas colunas serpenteantes através de desertos e montanhas. As cadeias de suprimentos ficavam no limite, dependendo de recursos locais, rotas marítimas e do apoio de aliados e ordens religiosas. Os acampamentos eram um caos organizado, com tendas ostentando brasões ao lado de altares improvisados. Doenças e deserções causavam mais mortes do que as espadas inimigas. A jornada por si só era extenuante, testando disciplina, moral e fé. No entanto, contra todas as probabilidades, esses exércitos lançaram cercos, invadiram cidades e estabeleceram estados cruzados. As cruzadas remodelaram a guerra medieval ao forçar os exércitos a se adaptarem a terrenos distantes, novos inimigos e campanhas prolongadas longe de casa. Foi um teste não apenas de armas, mas de resistência e unidade.
A invasão normanda da Inglaterra em 1066 foi mais do que uma vitória militar. Marcou uma revolução na guerra e na governança medievais. Guilherme, o Conquistador, não apenas venceu na Batalha de Hastings, ele reformulou como os exércitos eram estruturados e como as terras conquistadas eram administradas. O exército normando contava com cavalaria disciplinada, infantaria coordenada e uso eficaz de arqueiros. Um trio impressionante na época. Mas além do campo de batalha, Guilherme implementou o sistema feudal em escala nacional, estabelecendo uma rígida hierarquia de lealdade e concessões de terras. Castelos surgiram por toda a Inglaterra, servindo não só como postos militares, mas também como centros administrativos. O Domesday Book, um enorme levantamento de terras e recursos, mostrou o quanto os normandos valorizavam organização e controle. Da logística à tributação, do recrutamento à disciplina, o modelo normando tornou-se um modelo para futuros reinos medievais. O legado da invasão não foi apenas a conquista, foi a sistematização. A Guerra dos 100 Anos não foi um único conflito, mas uma longa e exaustiva série de batalhas, tréguas e intrigas políticas que durou de 1337 a 1453. Ela transformou a guerra medieval. No início, os cavaleiros ainda dominavam com suas armaduras brilhantes e códigos de cavalaria. Mas com o tempo, a guerra revelou seus limites. Arqueiros ingleses com arcos longos dizimaram cargas de cavalaria em batalhas como Crécy e Poitiers, inaugurando uma era em que estratégia e alcance importavam mais do que força bruta. Os exércitos passaram de recrutas feudais a soldados profissionais. O armamento evoluiu. Bestas, canhões e as primeiras armas de fogo surgiram nos campos de batalha. Os cercos tornaram-se mais científicos, com melhor engenharia e logística. Moral, cadeias de suprimentos e até propaganda passaram a ter importância. Ao final, a Guerra dos 100 Anos havia transformado os exércitos europeus, provando que o sucesso dependia não apenas de sangue nobre e espadas brilhantes, mas de organização, inovação e adaptabilidade. A Batalha de Agincourt, em 1415, foi um ponto de virada na Guerra Medieval. Em menor número e exaustos, os ingleses liderados pelo rei Henrique V enfrentaram uma força francesa muito maior. Mas a chuva e a lama transformaram o campo de batalha em um pesadelo para a cavalaria francesa. Os arqueiros ingleses, posicionados atrás de estacas afiadas, lançaram uma saraivada de flechas. Os cavaleiros franceses, pesadamente armados, lutavam para se mover na lama espessa, tornando-se alvos fáceis. À medida que as fileiras francesas colapsavam em meio ao caos, as linhas inglesas, disciplinadas, mantiveram-se firmes. Essa batalha mostrou como o terreno, a preparação e a tática podiam superar a superioridade numérica e o orgulho militar tradicional. Agincourt não foi apenas uma vitória de flechas. Foi um triunfo de disciplina, planejamento e da compreensão de que os velhos métodos de guerra não garantiam mais o sucesso. Em tempos de impostos insuportáveis, fome ou injustiça, os camponeses da Europa medieval às vezes faziam o impensável. Rebelavam-se. Sem treinamento formal ou equipamento padronizado, esses levantes muitas vezes começavam como gritos desesperados por mudança. Armados com ferramentas agrícolas, facas de cozinha e equipamentos roubados, os aldeões se uniam para formar milícias improvisadas. O mais famoso foi a Guerra dos Camponeses Alemães, 1524-525, quando dezenas de milhares se levantaram contra seus senhores, exigindo tratamento justo e impostos mais baixos. Embora o espírito fosse feroz, a falta de coordenação e disciplina militar os tornava vulneráveis à retaliação. Os exércitos dos senhores, bem equipados e brutais, esmagaram muitas dessas revoltas com força devastadora. No entanto, essas guerras camponesas revelaram uma rachadura na ordem feudal. Um lembrete de que mesmo os mais humildes podem se levantar quando levados ao limite. A vitória na guerra medieval nem sempre pertencia ao exército mais forte. Muitas vezes era conquistada pelo mais astuto. Engano, desinformação e táticas psicológicas
mudavam o rumo de muitas batalhas. Comandantes simulavam retiradas para atrair inimigos para emboscadas, espalhavam boatos falsos para causar pânico ou atacavam ao amanhecer após fingirem negociações de paz. Um exemplo famoso. Durante a Batalha de Morgarten, 1315, camponeses suíços usaram o conhecimento do terreno para lançar um ataque surpresa contra cavaleiros fortemente armados, causando caos e forçando uma retirada. Em outros casos, líderes subornavam batedores inimigos, envenenavam suprimentos ou usavam bonecos para inflar o tamanho do exército. Esses truques não eram apenas inteligentes, eram ferramentas de sobrevivência para forças pequenas ou em desvantagem. A guerra medieval, no fundo, era tanto de astúcia quanto de aço. À medida que a guerra se intensificava na Idade Média, castelos e fortalezas tornaram-se essenciais para a estratégia militar. Esses gigantes de pedra não eram apenas residências da nobreza. Eram centros militares projetados para resistir a longos cercos. Torres ofereciam visibilidade e vantagens para arqueiros. Fosso e pontes levadiças retardavam os invasores. As muralhas eram espessas e altas, construídas para resistir a catapultas e escadas de escalada. Fortalezas como o Craque dos Cavaleiros no Levante ou o Château Gaillard na França eram maravilhas da engenharia, influenciando tanto o campo de batalha quanto o cenário político. Comandantes precisavam entender táticas de cerco, linhas de suprimento e rotação de defesa. O design dessas fortalezas também moldava o poder regional. Quem controlava a fortaleza controlava a terra ao redor. Com o tempo, campanhas militares inteiras foram planejadas em torno da captura ou defesa dessas estruturas estratégicas. A guerra medieval testemunhou um ponto de virada com o surgimento de novas tecnologias militares. Armas de cerco como os trabucos podiam lançar pedras enormes para destruir muralhas de fortalezas a partir de uma distância segura. Foguetes primitivos e dispositivos incendiários, embora rudimentares, acrescentavam terror ao campo de batalha. Engenheiros projetaram balistas capazes de lançar virotes gigantes, atravessando vários soldados ou danificando torres de cerco. Essas invenções não se resumiam à força bruta. Elas mudaram a forma de planejar batalhas. As fortalezas precisaram se adaptar com muros mais espessos e desenhos inclinados. Os exércitos passaram a se dispersar mais, pois formações agrupadas eram vulneráveis a ataques explosivos. Pela primeira vez, a tecnologia permitiu que forças menores ou mais pobres desafiassem exércitos mais estabelecidos. O campo de batalha tornou-se um teste de estratégia e inovação em engenharia. O dinheiro era o sangue vital da guerra medieval. Reis não podiam levantar exércitos, fornecer alimentos ou construir equipamentos de cerco sem grandes somas em moedas. Guerras não eram vencidas apenas no campo de batalha. Elas eram vencidas nas casas de contabilidade e nos tesouros reais. Contratar mercenários exigia ouro. Transportar suprimentos por longas distâncias exigia logística cara. Até a lealdade podia ser comprada. Muitos cavaleiros lutavam por pagamento, não por honra. Governantes frequentemente penhoravam joias reais ou impunham impostos especiais para continuar suas campanhas. À medida que as batalhas se tornavam mais complexas e longas, o custo da guerra disparava. Sem finanças sólidas, até os exércitos mais poderosos desmoronavam. Por trás de toda a vitória famosa, havia um rastro de moedas de ouro. E muitas vezes, uma montanha de dívidas. As guerras medievais não eram travadas apenas com espadas. Eram financiadas pelos camponeses. Os impostos de guerra, muitas vezes abruptos e severos, recaíam diretamente sobre os ombros de agricultores e trabalhadores. Esses tributos vinham na forma de grãos, gado, moedas ou dias de trabalho não remunerado. Uma única campanha podia esgotar toda a colheita de uma aldeia, deixando famílias famintas. A recusa em pagar resultava em punições, confisco, prisão ou até recrutamento forçado. Enquanto os senhores debatiam estratégias em salões de pedra, os camponeses apertavam os cintos e enterravam a prata na terra. A guerra que nunca escolheram ainda passava por suas casas na forma de cobradores e dívidas.
Muitos ressentiam esse fardo, e alguns se rebelavam abertamente. À sombra das batalhas gloriosas, era o povo comum que pagava o verdadeiro preço. Em tempos de invasão, as aldeias medievais tornavam-se pontos de recrutamento. Senhores locais faziam apelos urgentes para formar milícias. Grupos de cidadãos comuns transformados em guerreiros. Ferreiros, agricultores e comerciantes largavam suas ferramentas para empunhar lanças e machados. O treinamento era rápido e brutal. Não havia tempo para maestria, apenas para sobrevivência. Essas milícias careciam de uniformidade, mas lutavam com feroz lealdade às suas terras. Na saída da aldeia, despedidas com lágrimas marcavam cada partida. Esposas entregavam mantos remendados aos maridos. Crianças agarravam-se aos pais. Os homens da milícia ficavam ombro a ombro, formando frágeis paredes de defesa contra exércitos profissionais. Embora mal armados, sua determinação era frequentemente mais forte que o aço. Eles não eram soldados por escolha, mas por necessidade. E em momentos de desespero, tornavam-se lendas por mérito próprio. A ascensão dos soldados profissionais no final da Idade Média marcou um ponto de virada na guerra. Os reinos deixaram de depender apenas de camponeses, transformados em combatentes ou milícias temporárias. Agora, exércitos permanentes treinavam durante todo o ano, mantidos pelos cofres reais. Esses soldados usavam armaduras padronizadas, carregavam armas polidas e seguiam treinamentos rigorosos. Sua disciplina os tornava muito mais eficazes no campo de batalha do que tropas improvisadas. Nos campos de treino, ouvia-se o ritmo das botas marchando, o choque de espadas de madeira e os gritos dos sargentos corrigindo a postura. A lealdade deslocou-se do senhor local para a própria coroa. Ser soldado tornou-se uma carreira, não apenas um dever. Essa mudança também deu origem à ideia de profissionalismo militar, hierarquia, rotina e código de conduta. Esses novos guerreiros não eram apenas mais fortes, eram organizados, precisos e sempre prontos para a guerra. Escolher os soldados certos era mais do que uma questão de números. Era uma arte. Comandantes medievais procuravam guerreiros com força física, lealdade inabalável e coragem comprovada. Eram realizados testes para avaliar força, resistência e habilidade com armas. Duelos, percursos com obstáculos e competições de arco e flecha ajudavam a selecionar os melhores. Mas os músculos não bastavam. Um soldado precisava ser confiável e respeitado pelos colegas. Senhores frequentemente escolhiam membros de famílias leais ou aqueles com reputação de honra. Alguns comandantes preferiam veteranos que já haviam lutado em campanhas anteriores. Outros buscavam mentes afiadas, capazes de seguir ordens e pensar em meio ao caos da batalha. Um pajem de cavaleiro podia ser treinado desde menino, aprendendo disciplina e esgrima muito antes de ser aceito como combatente. O processo de seleção moldava as forças de elite que formavam a espinha dorsal dos exércitos medievais. No caos da guerra medieval, a unidade era uma arma tão poderosa quanto qualquer espada. Os soldados eram treinados não apenas para lutar, mas para lutar juntos. Novos recrutas treinavam formações, marchando ombro a ombro, confiando que o homem ao lado não falharia. As refeições eram compartilhadas ao redor das fogueiras e histórias trocadas sob as estrelas. Laços eram forjados na dificuldade. Longas marchas, trincheiras lamacentas e noites congelantes. Os comandantes incentivavam a camaradagem, emparelhando veteranos com novatos, promovendo lealdade não apenas à coroa, mas uns aos outros. Desafios em equipe, duelos de treino e tarefas coletivas fortaleciam a coesão da unidade. Uma unidade coesa podia manter a linha, avançar na carga ou resistir a um cerco melhor do que uma força dispersa. Disciplina e solidariedade eram a cola que impedia o exército medieval de se desintegrar no caos. Antes de uma batalha medieval, o campo de batalha muitas vezes se transformava em um espaço sagrado. Soldados se ajoelhavam em campos lamacentos, sussurrando orações aos santos e segurando objetos religiosos.
cruzes, relíquias ou pedaços de tecido abençoados por monges. Comandantes invocavam proteção divina, às vezes carregando estandartes com imagens de santos padroeiros. Capelães percorriam as fileiras oferecendo bênçãos e os últimos ritos. Muitos acreditavam que sua causa era justa e sancionada por Deus. Essa armadura espiritual lhes dava coragem, especialmente diante de probabilidades esmagadoras. Símbolos religiosos adornavam escudos e armaduras, servindo tanto como proteção quanto como impulso moral. Alguns acreditavam até que morrer em uma batalha justa garantia um lugar no céu. Em um mundo cheio de incertezas, a fé era a arma inabalável que levavam para o combate. A vitória na guerra medieval raramente era gloriosa. Após o fim dos aplausos, o campo de batalha revelava seu verdadeiro custo. Milhares de corpos quebrados, feridos gemendo de dor e aldeias fumegantes reduzidas a cinzas. Os sobreviventes muitas vezes carregavam cicatrizes para a vida toda, tanto físicas quanto emocionais. Prisioneiros de guerra enfrentavam condições duras, resgates, trabalhos forçados ou pior. Para os camponeses, o pós-guerra era igualmente cruel. Lavouras pisoteadas, casas saqueadas e famílias separadas. Regiões inteiras podiam ficar desoladas por anos. A vitória muitas vezes significava a instalação de um novo governante, não a paz. E por trás de cada conquista, havia um alto preço pago por aqueles que não tinham voz na guerra. No fim, os despojos da guerra pertenciam a poucos, enquanto o custo recaía sobre muitos. A cavalaria pesada era a força de choque dos exércitos medievais. Cascos trovejantes, lanças brilhantes e uma parede de nobreza armada, carregando com impulso imparável. Esses cavaleiros não eram apenas guerreiros de elite, mas também símbolos do poder aristocrático e dos ideais da cavalaria. Vestidos com armaduras completas e montando cavalos de guerra poderosos, criados para o combate, podiam romper as linhas inimigas com efeito devastador. Uma única carga, bem cronometrada, podia dispersar infantaria desorganizada. No entanto, eram caros para equipar e manter, muitas vezes formando o núcleo dos exércitos feudais. Seu prestígio era imenso, mas sua eficácia dependia do terreno, do clima e de uma coordenação disciplinada. Em campos lamacentos ou contra formações de piques, até mesmo a cavalaria pesada encontrava seus limites. A cavalaria leve na guerra medieval priorizava a velocidade e a agilidade em vez da força bruta. Ao contrário dos cavaleiros pesadamente armados, esses guerreiros usavam armadura mínima, geralmente apenas couro ou cota de malha, e montavam cavalos rápidos capazes de se mover rapidamente por terrenos variados. Eles exerciam várias funções: reconhecimento de posições inimigas, entrega de mensagens, ataques rápidos e perseguição de inimigos em fuga. Sua mobilidade lhes permitia assediar linhas de suprimento ou atingir alvos vulneráveis antes de desaparecerem rapidamente. Em batalha aberta, raramente enfrentavam unidades pesadas de frente, mas seu valor em táticas assimétricas era imenso. Muitas vezes, recrutados de milícias locais ou cavaleiros tribais, confiavam em astúcia, coordenação e surpresa, em vez de pura força. Sua presença no campo de batalha trazia imprevisibilidade e profundidade estratégica. A infantaria armada com lanças longas ou piques era a espinha dorsal das formações defensivas medievais. Esses soldados ficavam ombro a ombro em fileiras disciplinadas, criando uma parede de pontas capaz de deter até as cargas de cavalaria mais ferozes. Seu papel era crucial para neutralizar o domínio dos cavaleiros montados, que confiavam no impulso e no impacto. Lanceiros precisavam de coordenação, coragem e treinamento intenso para manter a formação sob pressão. Algumas unidades usavam piques com mais de 4 metros, permitindo atacar antes que o inimigo se aproximasse. Combinados com escudos sobrepostos e apoio de tropas de longo alcance, formavam uma barreira formidável. Essa tática, particularmente popular entre as milícias suíças e flamengas, demonstrava que uma infantaria bem treinada podia igualar ou até superar a nobreza montada.
Os arqueiros ingleses eram uma força temível na guerra medieval, especialmente durante a Guerra dos 100 Anos. Armados com arcos longos de mais de 1,80 metros, esses arqueiros podiam disparar uma chuva de flechas com velocidade e alcance impressionantes. Ao contrário das bestas, os arcos longos permitiam disparos rápidos, tornando as rajadas devastadoras contra formações inimigas densas. Treinados desde jovens, os arqueiros desenvolviam força e precisão excepcionais. Em batalhas como Azincourt e Crécy, mostraram ser capazes de quebrar cargas de cavalaria e dizimar cavaleiros blindados antes mesmo que alcançassem a linha de frente. Seu papel era não apenas tático, mas também psicológico, espalhando a morte à distância e perturbando o moral do inimigo. Posicionados atrás de estacas e muros de escudos, os arqueiros eram um trunfo estratégico que frequentemente mudava o rumo da batalha, com salvas coordenadas e disciplinadas. Os besteiros da Europa continental trouxeram uma abordagem diferente à guerra de longo alcance. Ao contrário do arco longo, a besta exigia menos treinamento, permitindo o rápido recrutamento e armamento de plebeus. Usavam um gatilho mecânico e tinham um poder de perfuração impressionante, capaz de penetrar cota de malha e até algumas armaduras de placas. No entanto, tinha desvantagens. O tempo de recarga era significativamente mais lento, e o mecanismo era mais propenso a falhas sob pressão de batalha. Apesar disso, besteiros foram amplamente utilizados na França, Itália e no Sacro Império Romano Germânico. Em cercos destacavam-se em muralhas ou atrás de pavisas, grandes escudos usados como cobertura móvel. Sua presença no campo de batalha desafiava a cavalaria tradicional, já que cavaleiros podiam agora cair diante de um camponês com uma manivela e um virote. O Papa chegou a proibir seu uso contra cristãos devido à sua eficiência letal, embora isso não tenha impedido sua disseminação. O combate corpo a corpo na guerra medieval exigia força bruta e eficiência impiedosa. Soldados armados com machados, maças e manguaus eram utilizados em terrenos apertados como corredores de castelos, vielas estreitas e trilhas florestais, onde armas longas como lanças perdiam a vantagem. O machado era eficaz contra escudos e armaduras, desferindo golpes esmagadores capazes de partir capacetes. Maças e manguaus ignoravam completamente a defesa convencional, transferindo força bruta através da armadura para quebrar ossos e causar ferimentos internos. Essas armas eram geralmente empunhadas por soldados de infantaria, usando cota de malha ou armaduras de couro, priorizando mobilidade em vez de proteção pesada. No calor da batalha, seus confrontos eram selvagens e íntimos, muitas vezes reduzidos a agarrões e golpes desordenados. Embora lhes faltasse a elegância dos cavaleiros ou arqueiros, esses homens eram a espinha dorsal do combate corpo a corpo, destemidos, brutais e essenciais quando as linhas colapsavam ou os muros eram rompidos. No campo de batalha medieval em constante mudança, as formações mistas de infantaria tornaram-se uma necessidade tática. Em vez de depender de um único tipo de arma, os comandantes passaram a organizar unidades compostas por lanceiros, espadachins e combatentes à distância trabalhando juntos. Os lanceiros mantinham a linha de frente, criando uma barreira defensiva para repelir a cavalaria. Atrás deles, os espadachins estavam prontos para preencher lacunas e enfrentar inimigos que rompessem a linha. Arqueiros ou besteiros posicionavam-se na retaguarda ou em terrenos elevados, lançando projéteis enquanto permaneciam protegidos. A coordenação era essencial. Cada função complementava as outras, e a força da unidade estava em sua coesão. Uma formação mista podia adaptar-se rapidamente a condições variáveis, resistir a investidas e contra-atacar. Essa abordagem híbrida marcou um ponto de viragem na estratégia de batalha, privilegiando a versatilidade em detrimento da força bruta. Era uma dança de aço, disciplina e confiança. Na guerra medieval, o escudo era mais do que uma peça de armadura. Era uma ferramenta tática. Os soldados usavam grandes escudos retangulares para formar muros de escudos, criando uma barreira contra flechas e cavalaria.
Essas formações eram especialmente vitais para proteger unidades vulneráveis, como arqueiros e besteiros. Os escudos também não eram estáticos. Algumas tropas avançavam unidas, criando uma parede móvel. Os escudos traziam brasões de família ou símbolos religiosos, aumentando o moral e facilitando a identificação. No caos da batalha, uma linha de escudos bem mantida podia significar a diferença entre a vida e a morte. Até mesmo a infantaria leve se beneficiava de pequenos escudos redondos para combate corpo a corpo. O design do escudo variava por região, mas o conceito de proteção em grupo permanecia constante. Em cercos ou em campo aberto, os escudos ajudavam a preservar a integridade da unidade e davam às tropas mais fracas uma chance de lutar. A vitória nas batalhas medievais não dependia apenas de força bruta. Era uma questão de coordenação. A infantaria com lanças longas formava uma parede defensiva para deter o avanço inimigo. Uma vez que a força adversária estivesse desacelerada ou desorientada, a cavalaria atacava pelos flancos, usando velocidade e impacto para romper as linhas. Enquanto isso, arqueiros e besteiros posicionados na retaguarda ou em terrenos elevados ofereciam apoio à distância, enfraquecendo as fileiras inimigas antes do combate corpo a corpo. Essa abordagem multifacetada exigia um timing preciso e boa comunicação, muitas vezes utilizando bandeiras, cornetas e comandantes de confiança. Quando bem executada, essa sinergia permitia que até um exército inferior em número derrotasse um oponente mais forte. O campo de batalha medieval era como um tabuleiro de xadrez, e cada unidade tinha sua função: escudeiros para segurar, cavaleiros para atacar e arqueiros para matar à distância. À medida que a guerra medieval evoluía, também evoluíam os papéis de seus guerreiros. A outrora dominante cavalaria pesada começou a perder sua supremacia à medida que os exércitos se adaptavam com formações de infantaria mais fechadas, quadrados de piqueiros e melhor coordenação entre os tipos de unidades. Os arqueiros tornaram-se mais móveis, frequentemente protegidos por escudeiros com pavês. As unidades de infantaria se diversificaram. Algumas empunhavam armas de haste, outras espadas ou machados, dependendo do terreno de batalha. Os cercos também mudaram o jogo, exigindo engenheiros, mineiros e especialistas, além das classes guerreiras tradicionais. Eventualmente, surgiram as armas de pólvora, diminuindo lentamente o papel das tropas de combate corpo a corpo tradicionais. A guerra deixou de ser apenas força bruta. Passou a ser sobre estratégia, adaptabilidade e sinergia entre papéis cada vez mais especializados. O campo de batalha medieval tornava-se mais moderno a cada confronto. Enquanto cavaleiros e reis reivindicavam glória no campo de batalha, o fardo das guerras medievais recaía sobre o povo comum. Camponeses eram pesadamente tributados para financiar campanhas intermináveis. Ferreiros, carpinteiros e padeiros eram recrutados para apoiar a logística da guerra, muitas vezes sem pagamento. Famílias perdiam filhos para o recrutamento, colheitas ficavam por colher e aldeias inteiras permaneciam indefesas contra mercenários errantes ou forças invasoras. A guerra não era apenas um jogo de nobres. Drenava a força vital das comunidades rurais. Alguns camponeses eram forçados a construir engenhos de cerco ou marchar como milícias mal armadas. Mesmo que as batalhas ocorressem longe, a fome e a doença se infiltravam no caos. Para o plebeu, a guerra era uma lenta erosão da vida, não um conto de honra. Na Idade Média, a guerra nem sempre era travada por terras ou poder. Muitas vezes era justificada pela fé. As cruzadas foram lançadas como guerras santas, com papas declarando que aqueles que lutassem teriam seus pecados perdoados. Cavaleiros usavam cruzes nas armaduras e bandeiras, acreditando serem soldados de Deus. Pregadores percorriam as aldeias, pintando imagens vívidas da glória divina para aqueles que empunhassem armas contra os infiéis. Esse fervor religioso borrava a linha entre fé e violência. Para muitos, matar em nome de Deus não era apenas aceitável, era justo. O apoio da igreja fornecia cobertura espiritual para conquistas políticas,
ganância e brutalidade. Enquanto alguns acreditavam sinceramente em sua missão, outros viam nela uma desculpa para saques e glória. A religião tornou-se tanto escudo quanto espada. Para a nobreza, a guerra na Idade Média era mais do que um dever. Era uma grande oportunidade. A vitória trazia terras, títulos e riquezas, mas também prestígio e influência em alianças matrimoniais. Jovens senhores iam para a guerra com sonhos de glória, esperando gravar seu nome na lenda ou conquistar uma noiva nobre por bravura. Castelos não eram apenas fortalezas, mas símbolos de poder, e as conquistas redesenhavam o mapa político. Torneios e batalhas se confundiam, ambos arenas para provar o valor. Por trás de cada cavaleiro armado havia uma família ansiosa por ascensão, uma corte cheia de rivalidades e um jogo de tronos jogado com sangue e estandartes. A guerra não se travava apenas nos campos. Também se desenrolava em sussurros, casamentos e traições. A história é frequentemente escrita pelos vencedores, e nas guerras medievais, isso significava grandes contos de heroísmo, enquanto os horrores eram convenientemente esquecidos. As crônicas exaltavam reis que lideraram campanhas desastrosas, apagando erros táticos e o sofrimento dos camponeses. Artistas pintavam cargas gloriosas, não vilarejos famintos ou cidades arruinadas. As derrotas eram atribuídas à traição ou ao julgamento divino, não à má liderança. As vitórias, mesmo as brutais, eram polidas até se tornarem lendas. Bardos cantavam feitos nobres enquanto omitiam os massacres. Essa memória seletiva moldou como as gerações futuras compreenderam o passado, romantizado e higienizado. As verdades foram enterradas sob camadas de glória, e a linha entre mito e história se tornou turva. O que resta é um passado esculpido pelo orgulho e pela propaganda. A guerra não moldou apenas a política. Ela deixou sua marca em pedra e argamassa. Castelos se erguiam mais altos, com paredes mais espessas, torres e fossos, projetados para resistir a longos cercos. Cidades construíam portões fortificados e torres de vigia. As igrejas também mudaram. Antes lugares de culto, tornaram-se santuários com portas pesadas e vitrais altos para desencorajar invasores. As aldeias frequentemente se agrupavam ao redor dessas fortalezas em busca de segurança. A arquitetura evoluiu para refletir o medo e a resiliência. Cada pedra colocada era uma resposta à guerra. Como repelir inimigos, abrigar civis e proteger grãos preciosos. Até propriedades nobres ganharam ameias. O horizonte medieval, antes pontilhado de torres e casas de madeira, agora se destacava com defesas de pedra. Um mundo reconstruído à imagem do conflito. O campo de batalha silencia, mas o eco da guerra permanece em cada parede destruída e vida partida. Os vencedores dividem os despojos, terras, ouro, títulos e até prisioneiros. Famílias nobres ganham ou perdem propriedades conforme sua lealdade. Mapas são redesenhados, fronteiras mudam e cidades outrora independentes são anexadas. A reconstrução começa lentamente. Campos precisam ser limpos de destroços e corpos, casas reconstruídas, estradas reparadas. Artesãos e trabalhadores retornam para juntar os pedaços de suas vidas, enquanto novos impostos são impostos para financiar a recuperação. A paz é incerta, muitas vezes temporária. Para alguns, é uma oportunidade de ascensão. Para outros, apenas mais um ciclo de reconstrução antes da próxima guerra. O custo da glória não é pago pelos reis, mas pelas mãos do povo. A guerra não apenas marcou a terra, moldou a alma da cultura medieval. Dos campos de batalha surgiram poemas épicos, canções de bardos e manuscritos iluminados que glorificavam bravura e sacrifício. Menestréis viajavam de vila em vila, contando histórias de cavaleiros heróicos, muitas vezes mais lenda do que verdade. Catedrais exibiam vitrais com batalhas divinas, enquanto muros de castelos tinham afrescos de reis vitoriosos pisoteando seus inimigos. A guerra tornou-se musa para pintores, poetas e cronistas.
Até as menores escaramuças podiam gerar lendas exageradas passadas por gerações. A arte não era só memória, era propaganda, lembrança e uma forma das comunidades encontrarem sentido em meio à destruição. Por meio de cores, versos e esculturas em pedra, a guerra se entrelaçou com a própria identidade medieval. Na guerra medieval, nem mesmo as regras da batalha eram deixadas ao acaso. Leis costumeiras surgiram para regular a conduta na guerra, primitivas, mas cruciais. Prisioneiros de guerra às vezes eram resgatados, outras vezes executados, dependendo do status, riqueza ou humor de seus captores. Esperava-se que os cavaleiros seguissem a cavalaria, mas os soldados de infantaria muitas vezes não tinham tal código. Acordos eram feitos entre exércitos inimigos, tréguas durante dias sagrados, respeito mútuo por mensageiros e limites para cercos. Essas regras eram frágeis e quebradas quando o poder mudava. Documentos como a Paz e Trégua de Deus ou tratados posteriores formalizaram esses costumes, moldando o que mais tarde se tornaria o direito internacional da guerra. Mesmo na brutalidade, havia vislumbres de contenção. Na Alta Idade Média, a lealdade era pessoal, prometida a senhores, não a nações. Mas a guerra, ironicamente, plantou as sementes do nacionalismo. À medida que as regiões eram devastadas e reconstruídas, o sofrimento compartilhado forjava um senso de identidade coletiva. Camponeses que antes se viam apenas como vassalos começaram a se identificar com sua terra. Canções e histórias glorificavam não apenas cavaleiros, mas vilas e reinos inteiros. Reis passaram a se referir ao seu povo como um corpo único, não apenas uma coleção de súditos. Bandeiras, emblemas e línguas comuns tornaram-se símbolos de unidade. Esse nacionalismo embrionário era bagunçado e frágil, mas apontava para um mundo onde a lealdade pertenceria não a um senhor, mas a um país. As visões modernas da guerra medieval costumam se dividir entre dois extremos. De um lado, filmes romantizados e romances de fantasia retratam nobres cavaleiros, duelos cavalheirescos e grandes batalhas por honra. Do outro, historiadores pintam um quadro mais sombrio: lama, doenças, matanças sem sentido e camponeses arrasados pelo caos. A verdade está em algum lugar entre os dois. A glória era rara e passageira, o sangue e o trauma constantes. As narrativas contemporâneas, especialmente na mídia, frequentemente suavizam o custo brutal da guerra, enquanto os trabalhos acadêmicos lutam para capturar o horror vivido. A guerra medieval não era uma história de heróis, mas de sobrevivência, poder e sofrimento humano. É uma história que merece honestidade, não apenas espetáculo. O surgimento da pólvora na Europa medieval tardia marcou o início de uma mudança sísmica na guerra. Antes restrita à experimentação alquímica oriental, a pólvora negra chegou aos arsenais ocidentais e aos campos de batalha. Seu uso inicial era desajeitado: explosões barulhentas, ignição lenta, explosões imprevisíveis. Mas o impacto psicológico foi imenso. O estrondo dos canhões e a fumaça das armas de fogo primitivas destruíram as expectativas do combate tradicional. Arqueiros e cavaleiros blindados agora enfrentavam armas que não se importavam com habilidade ou cavalheirismo. A pólvora logo faria castelos tremerem e a nobreza repensar seu poder. Embora ainda rudimentar, essa inovação lançaria as bases para uma transformação completa na forma de travar guerras. As primeiras armas de mecha eram desajeitadas e lentas. Os soldados precisavam despejar pólvora, carregar bolas de chumbo e acender uma mecha de combustão lenta para disparar. Em termos de eficiência, eram pouco confiáveis, falhavam na chuva e eram muito mais lentas do que um arqueiro treinado. Mas apesar disso tudo, o efeito psicológico dessas armas era devastador. O estrondo ensurdecedor, a fumaça espessa e a morte repentina que causavam geravam medo antes mesmo de a bala atingir. Cavalos se assustavam, linhas se quebravam e a moral desmoronava com o eco dos disparos. Para guerreiros medievais acostumados ao som do aço e ao ritmo das flechas,
era puro caos. Embora primitivas, essas armas transformaram os campos de batalha não pela precisão, mas pelo terror. A Era dos Cavaleiros começou a ruir quando a pólvora entrou nos campos de batalha. Outrora o orgulho da guerra medieval, um cavaleiro totalmente armado, tornou-se agora um alvo barulhento e reluzente para os atiradores. As balas ignoravam os brasões nobres e perfuravam diretamente o aço. Já não era possível a um nobre confiar em seu status e armadura para dominar o combate. O prestígio social dos cavaleiros se desgastou à medida que sua eficácia militar diminuía. Jovens nobres passaram a buscar papéis na diplomacia, na política da corte ou na artilharia de pólvora. Os torneios deixaram de ser preparação para a guerra e se tornaram espetáculos teatrais para nobres presos ao passado. O cavaleiro, outrora símbolo de cavalheirismo e força, tornou-se obsoleto, uma relíquia romântica em um novo mundo explosivo. Durante séculos, fortalezas de pedra foram símbolos de poder e proteção. Mas com o advento dos canhões, essa ilusão foi destruída, literalmente. Muros antes considerados impenetráveis desmoronaram sob bombardeios incessantes. Arquitetos de castelos correram para se adaptar, projetando muros mais baixos e espessos e bastiões angulados para desviar balas de canhão. No entanto, nem mesmo a pedra mais resistente podia suportar o estrondo da artilharia de pólvora. Senhores observavam, horrorizados, enquanto seus lares ancestrais, que resistiram a cercos por gerações, eram reduzidos a escombros em poucos dias. O mundo medieval, antes definido por fortalezas imponentes e poder defensivo, agora enfrentava uma nova realidade. Nenhum muro era seguro, nenhuma fortaleza invencível. O canhão não quebrou apenas pedra, quebrou as velhas regras da guerra. Os dias das bandas de mercenários, fiéis apenas ao ouro, estavam contados. Com a centralização dos reinos, os governantes começaram a formar exércitos nacionais, assalariados, uniformizados e responsáveis. Essas primeiras forças nacionais foram treinadas com exercícios padronizados e serviam sob estandartes reais em vez de senhores privados. Foi uma mudança significativa. Os soldados não eram mais agentes livres. Agora eram peças de uma máquina estatal. O pagamento vinha do tesouro, não da bolsa de um nobre. A disciplina, e não a glória pessoal, tornou-se o valor central. Essa mudança lançou as bases das instituições militares modernas. Enquanto a lealdade ao salário substituía a lealdade ao comandante, também trouxe maior coesão e eficácia. Nasceu o soldado profissional, e com ele, o primeiro verdadeiro exército nacional. Com a formação de exércitos nacionais, os estados medievais enfrentaram um novo desafio: organizar o caos em eficiência. Um sistema formal de registro militar surgiu. Os recrutas eram registrados em livros oficiais. Nome, origem, armas e até características físicas. Comandantes passaram a ter listas claras e podiam planejar com mais eficácia. Os campos de treinamento tornaram-se padronizados em todo o reino, com exercícios focados em trabalho em equipe, formações e disciplina, em vez de bravura individual. Inspetores, muitas vezes enviados pela coroa, garantiam que as unidades atendessem às expectativas reais. Essa estrutura burocrática reduziu a corrupção e o caos. Pela primeira vez, a lealdade de um soldado era medida não apenas pelo sangue derramado, mas pelos registros mantidos. Esse sistema de ordem trouxe um novo tipo de guerra, gerenciado não apenas pela coragem, mas por papelada e logística. À medida que a Idade Média chegava ao fim, a natureza da guerra mudou drasticamente. As batalhas deixaram de ser assuntos pessoais entre senhores feudais em conflito ou vinganças privadas resolvidas em campos enlameados. A guerra tornou-se uma estratégia nacional. Os monarcas passaram a conduzir campanhas com objetivos políticos claros: proteger fronteiras, expandir influência ou esmagar rebeliões. Conselhos reais reuniam-se para planejar operações de longo prazo, e ministros alocavam fundos não apenas para soldados, mas também para infraestrutura. Estradas para movimentar tropas, celeiros para suprimentos e fortificações para defesa.
A coroa via a guerra como uma extensão do governo. O sucesso em batalha agora significava mais do que honra. Significava garantir a sobrevivência do Estado. A guerra, outrora pessoal e caótica, foi institucionalizada, transformando reis em generais e seus reinos em máquinas de guerra. À medida que a guerra medieval evoluía, a coleta de inteligência tornava-se uma ferramenta crucial. Os governantes passaram a empregar espiões não apenas para rastrear movimentos inimigos, mas para infiltrar cortes, obter segredos e espalhar desinformação. As primeiras unidades de inteligência militar formaram-se nas sombras. Escribas decodificavam cartas interceptadas, mercadores atuavam como informantes e mensageiros carregavam pergaminhos criptografados. A desinformação tornou-se uma nova arma. Cartas falsas, boatos enganosos e movimentos de tropas simulados para confundir e desmoralizar os inimigos. O campo de batalha expandiu-se além das espadas e canhões. A vitória agora dependia do engano. Os reis passaram a valorizar não apenas generais, mas também criptógrafos e espiões. Assim surgiram as raízes da espionagem militar moderna, nascida não em batalhas espetaculares, mas nos cantos iluminados por velas das salas de guerra. À medida que as guerras se tornaram empreendimentos nacionais, os governantes passaram a impor o recrutamento obrigatório. Jovens de vilas e cidades não eram mais convidados, eram ordenados a servir. Tambores marchavam pelas ruas, lendo decretos reais. Bandeiras com o selo do rei pendiam nas praças públicas, exigindo que todos os homens aptos se apresentassem. Aqueles que resistiam eram envergonhados ou punidos. O serviço militar tornou-se símbolo de orgulho nacional, com desfiles, canções e juramentos de lealdade. A propaganda difundia a ideia de que morrer pelo país era nobre, até mesmo glorioso. O Estado, antes distante, agora penetrava profundamente na vida dos cidadãos, moldando seu destino por meio da guerra. Assim, a identidade nacional foi forjada não apenas por fronteiras, mas por sangue compartilhado nos campos de batalha. Ao fim da era medieval, o campo de batalha havia se transformado além do reconhecimento. A pólvora, os canhões, os exércitos nacionais organizados e o comando centralizado substituíram cavaleiros, castelos e levantes feudais. A guerra deixou de ser domínio de famílias nobres e passou a ser controlada por burocratas, ministros e tesouros estatais. Fortalezas desmoronavam sob fogo de artilharia. Armaduras foram aposentadas em favor da mobilidade. A espada deu lugar ao mosquete. Com o surgimento da organização militar moderna, a Idade Média entrou para a história. Essa mudança marcou não apenas um avanço tecnológico, mas uma transformação na estrutura do poder, onde a lealdade ao rei substituiu a fidelidade ao Senhor, e os interesses nacionais eclipsaram a glória pessoal. Foi o fim da cavalaria e o início da guerra moderna. As guerras da era medieval deixaram mais do que ruínas e cicatrizes. Deixaram lições gravadas nos ossos da história. Do caos de espadas em choque e cargas de cavalaria trovejantes, surgiu um modelo de organização, disciplina e lealdade inabalável. Os exércitos medievais, apesar da brutalidade, ensinaram-nos o poder da unidade em torno de uma crença comum e a força que vem da lealdade a uma causa, um rei ou uma família. Mostram como os seres humanos, unidos por um propósito comum, podem superar até os obstáculos mais difíceis. Essas lições sobreviveram às armaduras e flechas e ecoam hoje nas doutrinas militares, dinâmicas de equipe e estruturas de liderança. A Idade Média pode ter terminado, mas os valores forjados em seus campos de batalha ainda moldam o presente. Para além das espadas e armaduras, o legado militar da Idade Média ainda ressoa hoje. As técnicas utilizadas para construir castelos inexpugnáveis, fosso, pontes levadiças, muros em camadas, lançaram as bases das fortificações modernas. Táticas de batalha como a falange, manobras de flanco e o uso do terreno ainda são estudadas em academias militares. Talvez o mais duradouro seja o espírito de disciplina incutido nos soldados. A hierarquia rígida,
a cadeia de comando e o senso coletivo de dever. Esses princípios evoluíram, mas não desapareceram. Estejam nas forças armadas de hoje ou em instituições organizadas, os ecos da estratégia e organização militar medieval continuam a guiar como protegemos, planejamos e perseveramos. O passado, ao que parece, não está tão distante. Mesmo séculos após a Idade Média, cavaleiros e exércitos medievais permanecem imortais na cultura popular. De épicos de Hollywood como Coração Valente e Cruzada, a superproduções de fantasia como Game of Thrones e The Witcher, o guerreiro com armadura tornou-se símbolo de honra, bravura e misticismo. Jogos eletrônicos permitem que os jogadores entrem nas botas de soldados medievais, comandem exércitos ou duelam com espadas. Mesmo quadrinhos modernos e animes reinterpretam o código de cavalaria e as táticas medievais com toques futuristas. O apelo não está apenas na violência ou nas batalhas, mas nos códigos morais, na lealdade e no drama que cercavam a guerra medieval. Essas histórias oferecem uma janela romantizada para uma realidade dura, lembrando-nos de como o legado da Idade Média ainda molda profundamente nossa imaginação. Além dos livros de história, a guerra medieval continua viva através de lendas passadas de boca em boca. Contos populares como o de Robin Hood, um arqueiro habilidoso que roubava dos ricos para ajudar os pobres, refletem a resistência contra governantes opressores e o ideal de justiça. O mito do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda encarna a cavalaria, a união e a busca eterna pela retidão. Essas histórias, muitas vezes exageradas ou inteiramente fictícias, capturaram a imaginação de gerações e tornaram-se uma bússola moral de honra e bravura. Embora estejam longe de ser historicamente precisas, sua essência deriva dos medos, esperanças e desejos reais da sociedade medieval. Nas aldeias, à beira do fogo, bardos cantavam sobre grandes batalhas, sacrifícios nobres e espadas mágicas, borrando a linha entre mito e realidade. Esses contos permitiam que o povo comum encontrasse sentido em um mundo brutal e significado no caos da guerra. A mídia moderna frequentemente retrata os exércitos medievais como guerreiros nobres em armaduras brilhantes, lutando por honra e glória. Mas essa imagem romantizada distorce a realidade. A maioria dos soldados eram camponeses mal equipados, não cavaleiros nobres. As batalhas eram caóticas, brutais e, muitas vezes, decididas mais pela lama, doença ou fome do que pela estratégia. A imagem de duelos cavalheirescos é um mito. O combate real envolvia emboscadas, cercos e massacres em massa. As armaduras eram pesadas, mas não impenetráveis. Espadas quebravam, arcos falhavam e o medo dominava o campo de batalha. Filmes e jogos amplificam a glória e ignoram a sujeira. Mesmo o conceito de lealdade era complexo. Mercenários frequentemente mudavam de lado, e a sobrevivência superava a honra. Ao entender esses equívocos, obtemos uma visão mais clara e respeitosa do que realmente foi a guerra medieval. Uma luta sangrenta, sombria e profundamente humana, não uma fantasia de heroísmo nobre. Apesar das histórias de glória e honra, a guerra medieval raramente foi heróica. Os soldados viviam na miséria, dormiam na lama e comiam comida estragada. Doenças muitas vezes matavam mais do que espadas ou flechas. Disenteria, peste e feridas infectadas se espalhavam rapidamente em acampamentos superlotados. O desespero transformava companheiros em ladrões. As batalhas eram carnificinas, membros decepados, gritos ecoando pelos campos, corpos pisoteados por cascos de cavalos. A glória da guerra desaparecia sob o peso da fome e do desespero. Para camponeses convocados por senhores, lutar não era uma escolha, era uma sentença. Morriam no anonimato, por causas que mal compreendiam. Por trás de cada cerco e carga no campo de batalha, havia uma massa de homens quebrados, com frio e medo, esquecidos pela história. A guerra, na verdade, não era honra, era horror. Por trás da glória de reis e senhores,
Havia incontáveis soldados sem nome, homens que viveram, lutaram e morreram na obscuridade. Eram camponeses recrutados à força, artesãos obrigados a vestir armaduras e jovens lançados à batalha antes mesmo de conhecerem a idade adulta. Suas histórias nunca foram escritas em pergaminhos nem gravadas em monumentos. Seus nomes foram esquecidos antes mesmo que seus corpos esfriassem. No entanto, foi o sangue deles que encharcou os campos, suas costas que carregaram equipamentos de cerco e suas mãos que sustentaram a linha. Sem eles não haveria história de vitória ou derrota. O soldado medieval não era um herói cantado em baladas, mas uma sombra perdida no tempo. Milhões deram tudo e não receberam nenhum reconhecimento. Permanecem como a verdadeira espinha dorsal de toda a guerra. Um exército silencioso enterrado sob as páginas da história, lembrando-nos de que a história, muitas vezes, é construída sobre os ombros dos esquecidos. Desde os campos lamacentos dos confrontos medievais até os exercícios precisos dos exércitos modernos, a guerra evoluiu dramaticamente. A mudança não foi apenas nas armas, de espadas a rifles, de catapultas a drones, mas também na própria mentalidade do combate. A guerra medieval girava em torno da honra, lealdade aos senhores e força bruta. O conflito moderno exige disciplina, estratégia e uma hierarquia complexa de comando. A organização militar evoluiu de levas feudais para exércitos profissionais permanentes. O treinamento tornou-se padronizado, a logística passou a ser crucial e a coleta de inteligência se sofisticou. Até mesmo as armaduras evoluíram. Da cota de malha aos coletes à prova de balas, cada camada refletia as ameaças do seu tempo. Mas uma verdade permaneceu. O soldado, esteja ele vestido de ferro ou camuflado, está no centro de tudo. O legado do guerreiro medieval permanece vivo, não nas espadas, mas no código de disciplina, na cadeia de comando e na disposição ao sacrifício. A história não terminou com a queda dos castelos. Ela seguiu em frente, mosquete após mosquete, bota após bota, transformando a forma como os humanos se preparam para e suportam os horrores da guerra. O campo de batalha medieval era mais do que um local de combate. Era um cadinho de disciplina, unidade e propósito. Do caos dos choques de espadas e das trincheiras lamacentas, emergiram lições valiosas que ainda ecoam hoje. Aprendemos que a verdadeira força não está apenas no poder físico, mas na coesão, em compreender seu papel dentro de uma estrutura maior. Um exército desorganizado fracassa, por mais corajosos que sejam seus indivíduos. As hierarquias de comando medievais, embora primitivas pelos padrões atuais, plantaram as sementes dos sistemas modernos de liderança e responsabilidade. Os juramentos de lealdade que os cavaleiros faziam aos seus senhores nos ensinaram o peso do compromisso e o preço da traição. Mais do que táticas militares, o que herdamos é o entendimento de que uma sociedade prospera quando está unida por valores compartilhados, ordem e responsabilidade. Assim como castelos eram construídos pedra por pedra, uma sociedade disciplinada é construída cidadão por cidadão. O campo de batalha pode ser história distante, mas os planos que ele deixou para trabalho em equipe, estratégia e responsabilidade moral são atemporais. Ao estudar como os homens lutaram, aprendemos a viver melhor, não com espadas, mas com estrutura. E assim chegamos ao capítulo final. 100 cenas de caos, coragem, disciplina e desespero. Marchamos ao lado de soldados descalços e cavaleiros armados. Vimos castelos se erguerem, cercos acontecerem e inúmeros guerreiros sem nome caírem na lama e na glória. Em meio a todo o barulho da guerra, uma voz ecoa mais alto que o aço, a da história. Ela nos conta não apenas como as pessoas lutaram, mas por que lutaram e o que devemos lembrar. A Idade Média não era apenas espadas e escudos. Era sobre seres humanos enfrentando o medo, a lealdade, a ambição e a sobrevivência. Obrigado por caminhar por essas estradas lamacentas do tempo. Ao encerrarmos esta história, que ela sirva de lembrete. A história não são apenas contos antigos. É um espelho e às vezes um aviso. Se ouvirmos,
talvez possamos aprender a ser mais fortes, mais sábios e mais humanos. Então leve o que você aprendeu, não para glorificar o passado, mas para compreendê-lo e talvez, só talvez, construir algo melhor. O campo de batalha desaparece. As lições permanecem.